O silêncio no Velho Oeste tinha um peso seco, quase sufocante, antes mesmo do sol se erguer no horizonte. Você despertou sentindo o couro rígido da cela sob suas pernas e o ranger cansado das ferraduras cortando o pó da estrada. O ar, pesado de suor envelhecido e terra seca, grudava na pele com a insistência de um calor que prometia não dar trégua. Ao seu redor, o vasto deserto se estendia como uma tela sem cor, onde o pálido azul do amanhecer mal conseguia penetrar a monotonia da paisagem. O estalo distante das patas do gado no chão seco ecoava como um relógio torturante, marcando o ritmo lento e quase entorpecente dos seus dias. Sentiu o peso da solidão e da repetição que não permitia sequer um minuto de fuga. Naquele tempo, se hoje um sem bateria já faz o mundo parecer desabar, imagine só quando sua única companhia era o último resquício de brasa na fogueira. Não dava para mandar um oi, tô vivo pro mundo. Você não tinha nada além do seu chapéu surrado, da corda desgastada do laço e da respiração pesada que tentava se fazer ouvir no silêncio do deserto. A rotina, embora árida, ainda tinha suas pequenas prisões de esperança. O calor fugaz da fogueira no acampamento, o cheiro de fumaça entrelaçado com a brisa seca e o zumbido constante dos insetos que faziam companhia ao seu chapéu enquanto a noite se aproximava. Talvez fosse esse o único consolo, saber que entre aquelas chamas oscilantes você não estava inteiramente só. Depois de horas arrastando o gado, uma massa, impassível, movendo-se num compasso quase ritual. Você chegava ao acampamento para as tarefas que nunca terminavam. Afiar facas com o cuidado de quem sabe que a próxima lâmina pode ser a diferença entre o ferimento curado ou um problema fatal. Trocar a corda amarga que já tinha visto dias melhores, mas ainda segurava firme o laço essencial. A comida. O chile. E uma mistura de carne, feijão e especiarias simples, que mais parecia a aposta contra a sorte. Era o que sobrava em meio à escassez, e não era raro que improvisações duvidosas aparecessem no prato, fosse pela falta de suprimentos frescos ou pelo acúmulo de semanas no calor do deserto. Um verdadeiro banquete para quem já havia enfrentado dias inteiros de fome e cansaço. Imagine só, enquanto você se preparava para mais uma noite furtiva de sono sob o céu pontilhado de estrelas. Um silêncio cortante tomou conta. Os cães do acampamento, que normalmente latiriam freneticamente até mesmo para a sombra do próprio rabo, cessaram abruptamente. Olhares foram trocados entre os cowboys, carregados de uma tensão quase invisível, como se todos sentissem um presságio congelando a espinha. E foi nesse instante que você percebeu. Algo nessa noite não seria como as outras. Algo estava por vir. Uma nova jornada, um desafio inesperado, naquele lugar onde a monotonia do deserto parecia ser a única certeza. Ei, antes que Morfeu te pegue de vez, dá uma conferida rápida se você continua inscrito. Para alguns, o botão sumiu, e eu não quero que você perca as próximas histórias para dormir. Aproveita e deixa um like macio, como um travesseiro. Me conta nos comentários de onde você nos ouve e que horas são aí. Sua interação mantém este cantinho de calma vivo. Valeu por fazer parte. O silêncio que tomou conta do acampamento era diferente de qualquer coisa que você já tivesse experimentado. Um silêncio demais, tão pesado e denso
que parecia sugar o ar, deixando um vazio inquietante onde antes se espalhavam os barulhinhos familiares da vida simples no deserto. Os cães, que normalmente enchiam o ar com latidos nervosos e inquietos, agora estavam imóveis, presos em algo que você só podia definir como pura expectativa. Você se aproximou devagar da fogueira, tentando captar qualquer movimento oculto na penumbra. O fogo crepitava, lançando sombras longas que dançavam sobre as barracas arreadas com a pressa característica da noite que chegava como quem não quer nada, mas prometendo ser incansável. A fumaça, quase invisível no ar pesado, levava consigo o cheiro ácido da gordura queimada e da madeira ressequida. Lembrança breve e reconfortante daquele raro momento de descanso no meio da jornada. O calor do fogo se espalhava, sangrando para dentro da sua pele, num pacto silencioso de proteção contra a brusquidão do deserto noturno. Foi quando você ouviu o estalo vindo de longe, não o estalo comum das madeiras secas, nem o rangido metálico das armas encostadas. Um estalo diferente, quase metálico, abafado, mas persistente, como a própria terra estivesse sussurrando um aviso. Logo começaram a surgir murmúrios entre os cowboys. Olhares rápidos eram trocados, cãibras invisíveis apertavam as mãos que seguravam as ferramentas. Os passos hesitaram por uma fração de segundo. Você sentiu a adrenalina substituindo lentamente o peso do cansaço. Algo estava para acontecer, e era grande o suficiente para quebrar a monotonia dessa rotina que você já conhecia de cor. A notícia veio sussurrada, quase inaudível. O xerife, que até minutos antes conversava calmamente ao lado da fogueira, levantou-se, os olhos agora fixos num ponto escuro na linha do horizonte. Não havia mais dúvida. Um grupo desconhecido se aproximava, utilizando a escuridão como aliada. Você não sabia ainda quem eram, mas o ar seco do deserto parecia se tornar mais áspero. Cada partícula de pó perfeitamente sutil se transformando num mensageiro de perigo. Você sentiu o couro da sela sob o corpo, a corda do laço apertando contra as costas, como um lembrete silencioso. Aquela noite seria diferente. Não havia espaço para hesitação ou dúvida. O silêncio foi cortado por passos firmes, vozes abafadas e o ranger metálico de armas tiradas de suas bainhas. O acampamento se encolheu sob o peso de uma ansiedade coletiva. Os rostos marcados pelo cansaço que naquele instante se misturavam com a urgência do inesperado. Você percebeu o mundo reduzido a poucos metros ao redor da fogueira. O brilho das estrelas abafado pelo medo que parecia crescer com cada segundo. Olhe para suas próprias mãos, suadas, firmes, repetindo um rito silencioso de preparação. Afrouxe o laço, ajeite o pente das balas, sinta o pulso acelerado como o único companheiro confiável. Os olhos, acostumados à vastidão monótona do deserto, investigavam as sombras ao redor, escolhendo pontos estratégicos para se apoiar. A respiração ficou mais lenta, mesmo que o coração martelasse em ritmo diferente. Era a dança estranha da espera, entre o agora e o logo, entre a vida e o que a noite poderia trazer. Naquele instante,
Um leve sopro de vento trouxe consigo uma fragrância inesperada, quase imperceptível, um cheiro de flores silvestres, distante e completamente deslocado no cenário árido. Um fragmento de outra realidade, uma lembrança de que o mundo não se restringia apenas à secura do deserto. Foi um instante que trouxe calma, ou talvez confusão. Antes de tudo mudar, você pegou sua espada curta, ciente de que aquele utensílio simples era, por enquanto, sua única promessa contra o desconhecido. O grupo se aproximava silenciosamente, sombras que se moviam rápidas demais, mas cuidadosas, como se estivessem brincando no limite entre o ser visível e a invisibilidade total. Você não conseguiu distinguir rostos, apenas silhuetas distorcidas pelo brilho fraco da fogueira. Uma massa prestes a explodir em ação. E então veio o estalo final, mais alto, seguido por uma ordem rápida. Uma voz grave, segura, que arrepiou até a última fibra do seu ser. Preparem-se. O chão pareceu prender a respiração naquele exato momento. Você sentiu o ar se tornar eletricamente pesado, a promessa de uma tempestade que vinha não do céu, mas das sombras que se juntavam no fim do acampamento. Foi assim, com o coração quase preso na garganta, que você percebeu. Aquela noite, as chamas da fogueira não seriam suficientes para afastar o que vinha chegando. Você engoliu seco, segurou firme o que restava de coragem, porque a verdadeira jornada ainda estava por começar. E ali, no limite mais tênue entre a calma e o caos, o seu destino finalmente espreitava na borda das sombras, pronto para revelar o próximo capítulo dessa história. Só então, quando a voz cessou, você pôde perceber que o verdadeiro silêncio estava para acabar, e com ele a sua vida jamais seria a mesma. O estalo da ordem ainda reverberava na sua pele, quando um último suspiro de vento passou como um fantasma, carregando consigo o cheiro da terra remexida e do calor ainda morno entre as pedras do acampamento. O silêncio voltou, pesado, gravando na memória de todos a urgência que piscava nos olhos ferrenhos do xerife. Você sentiu a respiração se condensar em nuvens frágeis diante do frio que se infiltrava mesmo no deserto. No horizonte, as sombras despontavam timidamente, em ondas lentas que tornavam tudo indistinto, como figuras de um sonho que você não quer abandonar, mas sabe que não pode. O peito apertou de novo, como se a secura do ar espremesse cada gota de coragem disponível, deixando apenas o essencial para o que vinha a seguir. Você apalpou o cabo da espada curta, sentindo a madeira gasta e a lâmina fria, quase um amigo silencioso, à espera. O fogo vacilava, as chamas lambendo o ar como se sentissem o medo crescendo ao redor. A noite engolia os contornos do acampamento, mergulhando cada detalhe em sombras que se mexiam com uma inquietação selvagem. A fumaça, antes um abraço acolhedor, tornou-se cortina que ocultava figuras invisíveis, mas presentes. Os cães finalmente deram um passo. Um gesto breve, quase imperceptível, que incendiou uma centelha de alerta no seu olhar. Em poucos segundos, o silêncio se estilhaçou, a tensão explodiu. Vozes baixas e firmes, o metal das armas nuas que arranhava as bainhas, passos que perfuravam o silêncio como lanças afiadas. Você se levantou,
sentindo o couro ceder sob o corpo, enquanto o olhar do xerife cruzava com o seu, pesado de decisões que não poderiam esperar. Um breve aceno, e tudo mudou. As tochas foram levantadas, lançando luz trêmula sob os rostos cansados, que de repente se tornaram soldados, prisioneiros de algo maior e mais antigo. O ar vibrava, com a promessa do destino se movendo, da rotina sendo despedaçada, e junto dela, a segurança falsa do dia a dia. Você seguiu os passos do grupo, cada instinto em alerta máxima. O odor forte do couro, da carne seca, do suor misturado com terra fresca invadiu seus sentidos numa mistura que parecia dizer: agora não há mais volta. A poeira rodopiava em pequenos redemoinhos, como fantasmas indígenas espreitando atrás das montanhas. Quando chegaram à extremidade do acampamento, o silêncio foi quase absoluto. Apenas o som da respiração pesada e do coração batendo, martelando uma sinfonia descompassada. As sombras convergiam, e naquela penumbra, suas mãos se apertaram ao redor da espada, a lâmina refletindo o céu estrelado, agora cruel e distante. Você sentiu o pulso da terra, a energia bruta que parecia reverberar sob os pés, uma ameaça silenciosa que não precisava ser ouvida para ser sentida. A poucos metros, duas figuras surgiram da escuridão, não humanas, ou pelo menos não completamente. Vestiam trajes que mais pareciam armaduras escuras esculpidas em sombras e lembranças, silenciosos transportadores de um medo ancestral. O xerife ergueu um sinal, e você viu os olhos brilharem. Não o brilho natural do fogo ou das estrelas, mas um fulgor que parecia devorar a luz, sugando as esperanças da noite. O cheiro de flores silvestres que você sentira antes se perdeu, substituído pelo odor metálico de perigo que invadiu seu corpo e congelou a sorte. Um murmúrio percorreu o grupo, um sussurro de reconhecimento e plano, como se aqueles seres levassem consigo histórias de batalhas antigas, de conflitos enterrados sob o pó do deserto. Você mal teve tempo de piscar quando o som de um estalo metálico cortou o silêncio, o prenúncio claro da violência que estava para explodir. Seu corpo se enrijeceu, sabendo que aquele momento seria o ponto de ruptura, a tênue linha entre o que foi e o que jamais poderia ser esquecido. De repente, uma das figuras avançou, a velocidade cegante surpreendendo a todos. O estalo da lâmina contra um cajado, o choque frio da fera quase invisível que você percebia, mas não podia compreender. A poeira subiu numa nuvem, acendendo um caos onde cada segundo parecia arrastar uma eternidade. O seu olhar buscou o xerife, a blefar com a determinação do homem que carregava nos ombros mais do que armas, uma promessa de resistência. Você percebeu uma troca rápida, quase imperceptível de comandos, um ritmo aprendido na dureza do deserto, onde a única certeza era a necessidade de se manter vivo, enquanto a escuridão continuava seu baile macabro. Um brilho fugaz cruzou o céu, não uma estrela, não um avião, mas algo que você jamais tivera coragem de imaginar, ouvir ou ver ali, naquele pedaço esquecido do mundo. As figuras na sua frente também notaram. Fisicamente, quase se dividiram entre a surpresa e a fúria contida. Foi o instante que quebrou a lógica da noite. Um lampejo de algo maior e mais inevitável do que qualquer um naquela fogueira poderia prever. Você suspirou,
uma mistura de medo e excitação quente se espalhando pela pele, enquanto o mundo ao redor cantava a canção antiga dos perigos que vêm daquilo que não se pode nomear. E só então, quando tudo parecia prestes a explodir numa tempestade impossível de parar, uma voz baixa e rouca sussurrou atrás de você, uma presença inesperada que parecia existir entre as sombras e as estrelas. Eles não são os únicos. Prepare-se para o que vem depois. O silêncio retornou rapidamente, mais perigoso do que nunca, e seus olhos buscaram o escuro aquecido pela fogueira, agora menos uma fonte de segurança e mais um palco onde o destino começava seu espetáculo de sombras. Você nunca mais veria aquela noite com os mesmos olhos. E soube, o verdadeiro teste estava só começando. O brilho sombrio da fogueira tremulava e espelhava nas faces cansadas, já marcadas pelo cansaço e agora pesadas pelo medo. Você sentiu o ar ficar ainda mais denso, como se a noite tivesse engolido o suspiro do mundo inteiro. O cheiro metálico do perigo parecia misturado com suor e terra fresca. Uma combinação áspera que se agarrava à sua garganta, arranhando em silêncio. Enquanto os olhos do xerife brilhavam na penumbra, houve uma troca silenciosa, rápida, feita de gestos e olhares que falavam mais alto do que palavras. Você percebeu como a rotina se despedaçava. Os cowboys que até ontem contavam piadas para aliviar as horas ociosas, agora engoliam em seco e trocavam posições, preparando-se para a batalha iminente. Então o chão estremeceu, leve, quase imperceptível, mas suficiente para puxar sua atenção para além da escuridão que engolia tudo. Um sussurro roçou os tendões sob a pele. Não era o vento, não era a noite. Era algo mais velho que o tempo ali. Um presságio tão antigo quanto os gritos esquecidos daquela terra. Você prendeu a respiração, sentindo o coro da sela endurecer sob você. A corda do laço farfar contra a madeira da árvore mais próxima. Os sons, que até pouco eram abafados, agora ganharam cantos mais definidos, passos leves, mas firmes, o ranger do metal deslizando das bainhas, um murmúrio que parecia carregar histórias enterradas na poeira do deserto. O fogo lançava sua luz trêmula, mas insuficiente, lançando longas sombras que se curvavam, esticavam e se enroscavam, confusas e ameaçadoras. Por um momento, você pensou ter visto perto dos arbustos um par de olhos refletindo a luz, olhos que não pertenciam a nenhum homem que você conhecesse. O silêncio foi rasgado pelo estalo metálico do primeiro disparo, ecoando abruptamente contra as pedras e as barracas. Seu corpo respondeu na fração de segundo seguinte. A mão firme agarrou-a. Espada curta, os dedos encontraram a empunhadura com a segurança de quem já enfrentou o peso das decisões, mesmo sentindo a tinta da exaustão secar na pele. Você sentiu o cheiro agudo da pólvora queimada misturando-se ao odor da terra revolvida, numa coreografia de sensações intensas. Explosões de vozes abafadas, ordens curtas, tiros que cortavam o ar quente e seco como navalhas invisíveis. Você ouviu gritos sufocados, o estalar da madeira quebrando,
o trovejar surdo dos cascos dos cavalos arriscando o chão. A noite, que minutos antes parecia conter um segredo, agora tornou-se o palco de um caos que só a memória sobreviveria para contar. Movendo-se junto dos homens, você sentiu o frio mordente da lâmina sangrar uma promessa em sua palma suada. As luzes das tochas dançavam em figuras que se lançavam numa luta silenciosa e feroz, entrelaçada em uma dança tão antiga quanto a própria sobrevivência. O cheiro do sangue começou a se misturar ao da fumaça. Cenários se apresentavam sob o olhar vigilante da lua, crispada pelas nuvens finas que a noite insistia em sussurrar. Você cambaleou, esquivando-se por um instante do golpe, que veio com o peso do desespero, a respiração faltando por um segundo que parecia uma eternidade. A areia pisoteada levantava formas nebulosas, enquanto vozes gritando azedavam no ar, não apenas de homens, mas algo além, uma presença que você mal compreendia. Entre os sons, um rugido baixo cortou o ar, ancestral, irmão dos trovões distantes. Você sentiu os pelos do braço arrepiarem, o coração dando um salto, como se quisesse escapar da armadura de carne. O xerife, firme a seu lado, deu um passo adiante, a mão deslizando para o coldre da arma. O olhar duro e decidido, firme como uma rocha em meio à tormenta. Você viu nele a mesma mistura de medo e determinação que latejava dentro de você. Não havia heróis nessa noite, apenas sobreviventes. De repente, o céu foi rasgado por um clarão, não do fogo, não das estrelas, mas de algo que cortou a escuridão numa fenda de luz violenta e quase silenciosa, como se a noite tivesse um grito aprisionado que soltou ali. As figuras que antes pareciam invencíveis congelaram por um instante. Seus olhos brilharam mais intensamente, num misto de surpresa e raiva contida. O momento foi breve, mas suficiente para criar uma fissura na batalha que parecia irreversível. Você aproveitou a pequena janela, respirou fundo, sentiu o gosto picante do ar carregado de pólvora e o som do silêncio que se mostrou antes da próxima tempestade. Mas então, uma sombra surgiu por trás das trevas, diferente do que você já tinha enfrentado, se movendo com uma lentidão calculada que contrastava com a violência no ar. Uma voz seca, quase um rosnado, cortou a noite de novo, desaparecendo tão rápido quanto veio, como um aviso ancestral. Vocês não sabem o que despertaram. O tempo pareceu urvar-se naquele instante. O braço que segurava a espada tremeu, mas a mão permaneceu firme. No céu, longe, uma estrela cadente riscava o firmamento. Mas seu rastro não apontava para o oeste familiar. Apontava para um destino esperado, gravado nas sombras, pronta para quebrar o equilíbrio de uma vez por todas. Você mal teve tempo para assimilar antes de perceber. A verdadeira noite só estava começando. O estalo metálico ainda pulsava em seus ouvidos quando o vento frio do deserto mudou de direção, trazendo um aroma novo. Uma mistura sutil de terra molhada e ervas queimadas, como se a própria noite respirasse um segredo carcomido pelo tempo. A escuridão, antes estática, agora se movia, ondulava nos limites do acampamento, tomada por uma inquietação silenciosa. Você sentiu o couro da cela se enrijecer sob o peso da tensão,
o gosto seco da poeira invadindo a boca. Ao seu redor, os cowboys trocavam olhares crispados, cumprindo ordens sem a necessidade de palavras. O xerife estava ali, firme, o pulso pesado numa batida ritmada que quase substituía o silêncio que se recusava a ceder. De repente, um som que parecia vir do próprio solo, um estardalhaço abafado, como se pedras invisíveis se chocassem embaixo da terra. Você piscou, tentando ajustar a visão à penumbra que consumia pequenos pedaços do acampamento. Lá, no limite entre a sombra e a chama trêmula da fogueira, surgiu uma silhueta. Não era humano. Isso você sabia com uma certeza que doía no peito. A figura era alta, movia-se com uma rapidez aterradora, quase como se deslizasse pelo ar seco do deserto. O olhar do xerife encontrou o seu, um lampejo fugaz de reconhecimento e urgência. Você sabia que aquilo não era apenas mais um confronto qualquer. Era diferente, maior, o tipo de coisa que se insinua nas histórias que só servem para os pesadelos dos mais velhos, contadas em voz baixa, por trás de um trago de tabaco. De repente, um clarão rasgou o céu. Não era o fogo das tochas, nem as estrelas distantes. Era algo mais rápido, quase como se uma lança de luz tivesse perfurado a noite, soprando um hálito gélido que congelou cada poro da sua pele. A silhueta pareceu pausar, interessada ou talvez irritada por aquele brilho inusitado. E então avançou, um movimento fluido e mortal. Você não teve tempo de pensar, apenas sentiu o impacto, uma explosão de som e sombra, quando a espada curta encontrou resistência. Um choque que reverberou até a alma. Os outros companheiros, despertados pelo tumulto, correram para o seu lado, o estampido das armas ecoando, numa sinfonia brutal contra o silêncio que antes era só espesso. Você se esquivou, o hálito pesado e a areia levantada criando uma nuvem turva que quase engolia tudo. O sabor do couro queimado, misturado ao pó, invadiu a boca, enquanto seus olhos buscavam desesperadamente o xerife, que já ordenava, firme e inflexível, a formação para o combate. O destino da noite pendia numa corda bamba, onde um único passo em falso poderia condenar todos. E ali, no meio daquele caos, você sentiu uma presença, diferente, estranha, como se o ar tivesse pesado além do normal. O vento que antes sussurrava entre as rochas, agora carregava um murmúrio, um aviso que parecia atravessar o tempo e as eras. Foi nesse instante que uma voz rasgou o ar, soturna e carregada de promessas inexoráveis. Vocês acham que aqui repousa apenas o deserto, mas ele guarda muito mais. Você virou lentamente, o estalo metálico da arma na mão soando como um batismo de fogo. Atrás de você, uma sombra se revelou. Um homem encapuzado, a face escondida nas dobras de um tecido, tão negro quanto a ausência de estrelas que pairava no céu. Seu olhar encontrou o seu por um instante tão breve que quase duvidou de sua existência, mas a convicção naquelas pupilas queimava como fogo que agora parecia fraquejar, tropeçando na ansiedade. Outro clarão cruzou o firmamento, não uma estrela cadente comum, mas um fio de luz prateada que parecia pulsar em sincronia com o seu próprio coração. Você sentiu um arrepio inevitável. Aquele não era apenas um aviso, era um chamado. E ao perceber que o silêncio que tomava o deserto finalmente se quebrava, você soube. O tempo da monotonia
tinha acabado. Ali, sob o céu infindável que guardava segredos antigos, a verdadeira luta começava. Enquanto o fogo das tochas tremeluziu, iluminando o rosto impassível do xerife e o vulto inquieto do estranho encapuzado, um sussurro percorreu o vento. Uma promessa de que nada seria como antes. Você engoliu em seco, a mão firme na espada, a respiração curta, como o prelúdio de uma batalha que ultrapassava o entendimento. E numa fração de segundo que pareceu tanto eternidade quanto uma faísca prestes a incendiar o mundo, o encapuzado levantou o braço. O silêncio desabou, e você viu, refletido no brilho sinistro das estrelas, o que até então só existira como lenda. A primeira faísca de uma guerra, que não era só entre homens, mas entre o que está preso na sombra e o que ainda ousa brilhar. Você tremeu, mas não perdeu o foco. Nem poderia. Porque ali, no limite tênue entre o medo e a coragem, você descobriu a verdade cruel e invisível que selaria o seu destino e o do Velho Oeste para sempre. O crepitar da fogueira te envolve como um manto frágil, a luz trêmula projetando inquietação nos olhos do xerife e dos cowboys, que agora se alinhavam com uma rigidez que você nunca havia visto antes. O ar não é mais o mesmo, não há espaço para fumaça confortável ou lembranças de dias passados. É uma presença quase palpável, espessa, que se agarra à garganta, como o pó fino que invade as roupas depois de uma tempestade de areia. Você sente a madeira da empunhadura da espada curta sob os dedos, a textura áspera e familiar, oferecendo um conselho silencioso. Prepare-se. Nada mais espera, nada mais promete fuga ou distração. O silêncio ao redor deixa de ser apenas ausência de som, transforma-se em uma boca faminta, pronta para devorar o tempo e os espaços entre as batidas do seu coração. Em volta, a rotina se despedaça com a velocidade de um raio. Os murmúrios antes corteses dão lugar ao crepitar das armas sendo erguidas, o barulho agudo do metal raspando nas bainhas. Cada rosto rígido tem uma história carregada de medo, cansaço e, ainda assim, uma determinação que não se permite quebrar. Você sente nos olhos do xerife um pedido muda. Apoio, coragem, talvez apenas a confirmação de que não está sozinho nessa noite que promete não se esquecer. Do lado de fora do círculo formado pela luz da fogueira, as sombras parecem ganhar vida própria. O deserto, que até pouco era uma vastidão pesada e imutável, agora é palco de silhuetas que subvertem a lógica, não humanas, não completamente. Seu corpo reage antes da mente. A pele se arrepia, mas a mão se mantém firme. Você sabe que não pode ceder ao medo, que a lâmina que segura é mais que um objeto, é sua promessa contra aquilo que espreita nas trevas. Um estalo cortante, como aço cortando o ar, quebra o silêncio antes que qualquer palavra possa ser dita. Um dos estranhos avança. Movimento fluido e preciso, que parece para além da capacidade humana, enquanto os cowboys respondem com uma sinfonia de disparos abafados e comandos urgentes. Você sente o calor do fogo diminuir, quase como se ele próprio tivesse congelado diante do espetáculo cruel e implacável. Uma nuvem de poeira sobe ao redor de você, formando a máscara que oculta e revela rostos determinados a sobreviver a qualquer custo. O foco se estreita
quando seu olhar cruza com o do xerife. Palavras não ditas dançam no ar, resiliência, sacrifício e talvez um lampejo de esperança que sobrevive mesmo quando as chamas parecem estar a ponto de se apagar. Do alto do céu, um brilho súbito corta a noite, não uma estrela fugaz, mas uma lança de luz prateada que atravessa a escuridão. Com a mesma certeza do destino cruel que paira ali diante de vocês, os inimigos rareiam por um instante, seus olhos brilhando com raiva contida. Você aproveita o raro momento para respirar fundo, sentir o gosto amargo da pólvora e do pó levantado, preparando-se para o próximo movimento, enquanto o desespero e a coragem se entrelaçam em cada respiração. Então, uma presença se destaca. Calmamente, quase desafiador, um vulto se revela atrás de você, encapuzado. A face oculta em sombras tão densas quanto a própria noite, trazendo uma aura que não pertence àquele mundo árido e cruel. Sua voz, quando fala, é um sussurro grave que parece reverberar diretamente dentro do seu crânio. Vocês não sabem o que despertaram. O peso dessas palavras faz o chão parecer menos sólido, como se a mesma terra estivesse hesitando em sustentar o momento seguinte. Um sopro frio percorre o acampamento, misturando poeira e um odor estranho, como terra úmida e ervas queimadas, sinalizando algo antigo se movendo. Um segredo enterrado sob éons de solidão. Embora seus dedos apertem a empunhadura da espada com mais força, é o silêncio que vem depois que realmente te prende. O mesmo silêncio que conhecia antes, agora mais pesado, como se carregasse a promessa de ruína ou renascimento. Os cowboys se alinham. O xerife levanta a voz, curta e urgente. O terreno vibra debaixo dos pés. Os sons das vozes e dos disparos separados por instantes que parecem expandir o tempo, até que a luta lenta e feroz recomeça. Mas você percebe algo além da brutalidade do novo confronto. Olhos que brilham para além do humano. Movimentos que desafiam o natural. E uma aura que parece devorar a esperança do acampamento. Então, quando tudo parece prestes a colapsar, o corpo inteiro vira, seus sentidos aguçados para o que vem atrás. O encapuzado levanta a mão e o ar ao redor parece congelar. O silêncio se fragmenta numa explosão de luz e sombra, tão poderosa que por um instante você acha que o mundo vai virar do avesso. E nesse instante, entende de verdade. Aquela noite não é apenas um combate, nem um simples ataque. É o prenúncio de algo mais profundo, uma fenda na realidade que vai consumir o Velho Oeste. E você, em meio a tudo isso, está entre os primeiros a testemunhar essa ruptura. Tudo fica suspenso no tempo. E então, como se a própria escuridão tivesse vontade, um som ecoa, vindo não dos homens, mas de um canto esquecido do mundo. Um som primitivo e ancestral, que pergunta a você sem saber qual será a resposta. Você sente o peso dessa pergunta no ar, enquanto a penumbra cede, revelando algo que até pouco era apenas uma sombra, e que agora, com todos os olhos fixos, realmente desperta. O ar pesado parecia querer grudar em você, como se cada partícula suspensa no silêncio da noite
se tornasse um pequeno punhal de expectativa. O fogo da fogueira pulsava, oscilando na penumbra, lançando manchas trêmulas que pareciam sussurrar segredos que nunca deveriam ser ouvidos. Você sentia o couro da cela cedendo sob o corpo, mas não era o cansaço que dominava agora. Era a elétrica tensão que escorria através da pele, um formigamento que ambos avisava e advertia. Os passos pesados do xerife cortaram o silêncio com um comando que não precisava de palavras. O acampamento inteiro caiu em ordem. Os cowboys agora não eram mais meros homens sobrevivendo ao deserto, mas sim uma manhã bruxuleante de soldados pressionados contra algo que lhes escapava por completo. O cheiro de terra remexida se misturava com a fumaça do fogo moribundo, criando uma nuvem densa que impregnava a garganta, obrigando você a engolir seco para não mostrar a ansiedade que se acumulava por dentro. No limiar da noite, sombras começaram a se cristalizar, corpos esguios que avançavam como mãos de vento frio, translúcidos e ágeis, carregando o peso da ameaça velha como o próprio tempo. Sua mão segurava firme a espada curta, a madeira gasta mais aconchegante que qualquer escudo invisível. Na escuridão, seus olhos caíram sobre um par de figuras que esbarravam na compreensão humana. Trajes que se moldavam à noite, camuflados em uma escuridão quase palpável, sobrenaturais na sua própria precisão letal. Não havia dúvidas. Aquelas não eram presenças deste mundo, pelo menos não do seu deserto ressequido. O xerife levantou a voz, seca, cortante como o aço frio. Fiquem juntos, não deixem passar nada. O grupo se fechou ao redor da fogueira, um pequeno círculo de resistência contra o que vinha. Mas você sabia, tão fundo quanto conhece o couro cruel da sua cela, que aquela proteção era tênue como a sombra que se enrolava à sua frente. Um ruído sutil, um sussurro que não podia ser atribuído ao vento, inquietou o ar. Você piscou e viu de relance o brilho gelado refletido no metal das armas. A luta que se anunciava não era só de pólvora e chumbo, mas um jogo de refração de luz, um duelo de lume e escuridão. O estampido do primeiro disparo quebrou a quietude, brutal e abrupto. Você respondeu sem hesitar, movendo-se com o instinto maduro de quem conhece o peso da pele e do suor, e também o inesperado aperto do medo. A areia levantou, enredando-se em redemoinhos com o pó do combate, traçando uma cortina efêmera que encobria a violência silenciosa. Um grito, baixo e curto como uma fagulha de fogo, cortou o som abafado da luta, um convite para a escalada. A espada na sua mão rasgou o ar num estalo seco, colidindo contra um objeto duro que respondeu com uma vibração que lhe atravessou o braço, implantando a certeza do perigo invisível. Olhos acompanham o xerife que, como um farol de aço e determinação, ordenava a resistência, o avanço, a maneira de ser homem quando tudo ao redor conspira para que você não consiga respirar. O cheiro da pólvora queimando, junto ao suor ralo e a terra revolvida, criou uma simbiose que esmagava qualquer vestígio de conforto. Então veio o momento que te congelou por dentro e estremeceu até a última centelha de coragem. Um clarão prateado riscou o céu como uma adaga. Não era um cometa inocente, nem uma estrela fugaz queremosa. Era uma fenda de luz que parecia abrir uma ferida. Na noite, anunciando uma verdade que ninguém teria desejado conhecer. Os estranhos, por um instante,
Vacilaram. Seus olhos sinistros brilharam com uma mistura de fúria contida e surpresa, algo fora do seu entendimento frio. Aproveitou a brecha para arfar, tomar um fôlego que trazia a amargura da pólvora e o frescor do medo, seu combustível para o que viria. Por trás, uma sombra se moveu com a lentidão calculada de quem conhece os passos perdidos de eras esquecidas. O homem encapuzado apareceu, uma figura que pareceu arrancada das histórias sussurradas ao pé do fogo nas noites intermináveis. Rosto oculto, voz rouca que parecia rir da própria fronteira entre o que é e o que não deveria ser. Vocês não sabem o que despertaram. A frase caiu no silêncio como uma maldição suavemente gotejada, fazendo o pó no ar se solidificar em inquietação. O mundo ao redor pareceu estremecer. O estalo metálico da empunhadura da espada soou como um chamado a algo que estava muito além do alcance do deserto. Você sentiu o cheiro estranho que o vento trouxe há pouco. Terra molhada, ervas queimadas, carregando um presságio de algo fatal e inevitável. O rosto do xerife, iluminado só por flashes da fogueira combalida, alternava entre a sombra e a luz, encarando o horizonte onde a escuridão parecia respirar com vontade própria. O ar carregou um murmúrio profundo, quase um grunhido ancestral, o som rasgando o véu da realidade, para revelar um novo capítulo de luta, além de qualquer pólvora e bala. Então a mão do encapuzado se ergueu e o silêncio explodiu. A fogueira vacilou, o deserto prendeu a respiração. E você viu, no reflexo do brilho sinistro daquele instante, uma fenda se abrir, não no solo seco, mas no próprio tempo. O velho oeste estava prestes a mudar para sempre, e você, exausto e firme, soube que aquela fronteira entre o ontem e o amanhã dobra-se apenas uma vez. Agora, quando a sombra se moveu novamente e a voz cortou o ar, você percebeu que o verdadeiro teste já começava, mas não era de coragem nem de força. Era de sobrevivência contra algo que jamais fora feito para ser visto. E a próxima batida no coração da noite traria a resposta que você mal ousava imaginar. Você sentiu a noite se fechar como uma armadilha, o ar pesado do deserto comprimindo seus pulmões em um aperto quase físico. A fogueira, outrora um conforto palpável, agora parecia um coração fraco, pulsando em ritmo frenético diante da ameaça que espreitava entre as sombras. Os olhos do xerife, lâminas silenciosas na penumbra, fixavam o horizonte com uma mistura de cautela e decisão. Você sentiu o couro da cela enrijecer, como se suas próprias expectativas se cristalizassem em tensão dura. O eco metálico dos primeiros disparos irrompeu pelo acampamento, estilhaçando a calma quase religiosa que imperava até então. A areia levantou-se como cortina de fumaça, engolindo figuras que se moviam rápidas, mas sempre dentro da urgência precisa de quem sabe que o tempo se dilata e encurta ao mesmo tempo. Você mal teve tempo para preparar a espada curta. A lâmina fria deslizou pela palma da mão. O único consolo contra o caos que abalava o perímetro do acampamento. Corpos se lançaram na dança crua da sobrevivência. Tiros abafados, cortando o ar quente e seco como facas invisíveis. O som do atrito entre couro, metal e o chamado inevitável da pólvora enredava-se numa sinfonia brutal, onde cada instante parecia uma vida pendurada por um fio tênue. Você sentiu a adrenalina empurrando sua respiração para um ritmo descompassado,
Ao mesmo tempo que buscava ancoragem no cheiro forte da terra revolvida e da fumaça queimada, o deserto pulsava ao seu redor, vivo e implacável. Foi ali, no meio daquele vendaval de sons e sombras, que você percebeu um lampejo fugaz às suas costas, uma silhueta que se movia num passo diferente, lento, calculado, como um predador que guarda seus segredos com a novidade de um sorriso torto. A voz rouca que cortou o ar com palavras carregadas de um aviso ancestral fixou-se como um punhal invisível em sua garganta. Vocês não sabem o que despertaram. O mundo pareceu vacilar um momento, como se a própria solidão do deserto repensasse sua existência diante daquelas palavras. O silêncio retornou, não mais um convite ao descanso, mas uma sentença pesada, que envolvia o ar em uma armadilha sufocante. O cheiro estranho de terra úmida e ervas queimadas se insinuou novamente, misturando-se à poeira e criando uma cortina que mascava o verdadeiro alcance daquela nova ameaça. Você virou-se lentamente e viu claramente pela primeira vez o vulto do encapuzado, um homem cuja face se ocultava nas profundezas de um capuz negro, que parecia engolir toda a luz ao redor. Seus olhos brilhavam com a intensidade de quem carrega o peso de segredos tiranos, e naquela fração de segundo, você soube que essa era mais do que uma simples visita ao acampamento. Era um convite ao precipício de um mundo que você mal começava a entender. Sob a luz vacilante da fogueira, o xerife trocou um olhar pesado com você, como se passasse uma mensagem não dita de que ali, naquela noite, nenhuma palavra seria necessária para comunicar o medo, a vontade e a determinação. A tensão pesada parecia quebrar todas as barreiras invisíveis e criar uma cumplicidade silenciosa. Vocês eram agora parte de algo bem maior que a rotina árida do Velho Oeste. De repente o céu rasgou-se mais uma vez, não com o brilho suave de uma estrela cadente, mas com uma lâmina prateada que rasgava o firmamento como um corte preciso, desafiando a escuridão e anunciando a chegada de algo impossível de evitar. Os estranhos que se enfrentavam não hesitaram. Seus olhos adquiriram um brilho feroz, como se a luz fosse tanto uma bênção quanto uma tortura, despertando lembranças enterradas e medos ancestrais. Nesse instante, a batalha retomou seu ritmo caótico, mas havia uma mudança profunda. A sensação de que eles lutavam não apenas contra homens, mas contra forças que ultrapassavam o entendimento e que carregavam a essência de eras esquecidas. Você sentiu o ar azedar com uma pressão invisível, algo que parecia desafiar as leis do mundo. Nem mesmo a fogueira ousava arder com aquela insolência. Enquanto se movia, cortando-o, vento seco, com golpes precisos, sua mente tentava assimilar o novo cenário. Guerreiros da escuridão, equipados com armaduras que fundiam sombra e memória. Silhuetas tão rápidas e implacáveis que pareciam se modificar em cada ataque. Seus músculos doíam. A exaustão daquelas horas se acumulava, mas algo mais profundo alimentava sua resistência. Uma combinação inquietante de medo e uma fagulha de esperança cruel. O encapuzado reapareceu, aproximando-se com a calma daqueles que conhecem o fim antes mesmo dele chegar, e sua voz soou como uma sentença inevitável. Este conflito não é uma guerra comum. Vocês estão no prelúdio de uma tempestade que varrerá tudo o que achavam que podiam controlar.
Você percebeu a fragilidade das certezas que mantinha até então. Cada passo, cada respiração, cada relâmpago de aço era um convite. A olhar para o desfiladeiro que se formava ante o desconhecido. O xerife, seus olhos flamejando na penumbra, soltou um grito que cortou a noite. A convocação para uma resistência irracional contra forças que desafiam o próprio tecido da realidade. O silêncio se desfez novamente, em uma chuva fragmentada de aço e pólvora. Mas entre o ruído, um estalo diferente cortou o ar. Não o som de uma arma, mas o nascimento de algo que vibrou nas veias do deserto. Uma energia primitiva que prometia não apenas luta, mas transformação. Você sentiu a lâmina pesar mais na sua mão, não por resistência física, mas porque sabia. Ali, sob as estrelas deformadas pelo temor e pelo sobrenatural, estava apenas começando a descobrir que o velho oeste que pensava conhecer viveria. Ou morreria, pelo que estava por vir. E então, entre a poeira e a escuridão, uma última sombra surgiu. Não humana, não inteiramente real, caminhando como um eco do passado que não queria descansar. O mundo prendeu a respiração junto com você, enquanto a escuridão antecipava seu próximo movimento. E naquele silêncio denso, você soube que essa era a verdadeira ruptura. Um divisor entre o antes e o que jamais seria o mesmo. O deserto agora tinha olhos e eles estavam fixos em você. O silêncio agora tem um sabor diferente. Não mais o peso sufocante que o deserto insistia em impor, mas um silêncio pesado de quem já viu o fogo consumir suas últimas brasas e sabe que o amanhecer não tarda a surgir. O ar fria, reminiscência da noite que passou, já não arranha sua garganta. Pela primeira vez em horas, você sente o frescor de uma pausa que não é apenas silêncio, mas promessa. O xerife, perto de você, respira fundo. Os olhos ainda carregam a ferroada da luta, mas também um brilho diferente. O brilho de quem resistiu, sobreviveu e sabe que talvez a sombra que se moveu naquela noite não será a última, mas a primeira de muitas. Vocês estão cansados, por dentro e por fora. Mas há um raro conforto em saber que a terra firme sob seus pés permanece, ainda que por pouco. O acampamento, agora imóvel na penumbra do céu, que começa a clarear, é um retrato silencioso da batalha que não teve heróis nem mártires, apenas sobreviventes. A fogueira, antes trêmula, agora se reduz em cinzas que espalham um calor morno e cauteloso. O cheiro da terra revolvida, misturado ao combustível queimado, se dissipa no ar fresco que anuncia o início de um novo ciclo. Seus dedos alisam o cabo da espada curta, essa companheira silenciosa que prometeu proteger sua vida nas horas mais sombrias. Não há mais ameaças imediatas, mas o peso da responsabilidade permanece, pesado como o couro da cela, que hoje parece tão familiar quanto a própria pele. Vocês sabem que o velho oeste não mudou. Ele apenas revelou suas camadas mais profundas, aquelas que o tempo e o silêncio guardaram como segredos enterrados sob areias antigas. No horizonte, o céu começa a tingir-se de tons rosados e dourados, um lembrete suave de que, ainda que
A noite tenha sido longa e cheia de perigos. A vida segue, fria e implacável como sempre. Os vultos dos seus companheiros surgem aos poucos, cansados, mas vivos, cada um carregando as marcas invisíveis da experiência, que agora fazem parte da história deste deserto eternamente silencioso. Você observa o xerife trocar olhares, sem dizer uma palavra. Naquele momento, não há necessidade. A cumplicidade da sobrevivência fala mais alto que discursos ou promessas. O estranho encapuzado desapareceu na escuridão de onde veio, deixando para trás a memória, ou talvez a advertência, de que as forças que assombram este mundo vão além da compreensão humana. Mas por ora, elas retornaram à sombra, como se reconhecessem o muro de resistência que vocês ergueram com suor, sangue e coragem. Você sente o corpo pesar, cada músculo reclamando pela primeira vez após horas de tensão extrema. A expiração se acalma, o pulso desacelera e há uma estranha doçura em se permitir esse momento de fraqueza. Afinal, ninguém vence todas as batalhas, e a vitória mais verdadeira reside em continuar, mesmo quando tudo parece estar contra você. Ao redor da fogueira quase extinta, uma surpresa sutil. As primeiras borboletas surgem entre a poeira, frágeis e delicadas, anunciando a transformação silenciosa que acontece mesmo nas noites mais escuras. Elas flutuam, pequenas faíscas de esperança, uma lembrança de que a vida sempre encontra um jeito de recomeçar. Você se levanta, esticando a coluna que gemeu durante a noite. O mundo agora ressona com uma quietude que não é mero alívio, mas um convite. A vastidão do deserto que antes sufocava parece agora ser um espaço aberto, um lugar onde o passado tortuoso finalmente pode descansar, pelo menos por um instante. Pela manhã afora, o pó assentado revela marcas na terra, pegadas cruzadas, sinais de luta e também traços do que ficou para trás. Um chapéu esquecido, uma corda caída, objetos simples que carregam histórias sem palavras. Tudo isso compõe a tapeçaria silenciosa de uma noite que mudaria algo no coração duro deste lugar. Enquanto o sol sobe com calma, você percebe um detalhe inesperado. O cheiro da brisa não é mais de terra seca, mas algo novo, uma mistura fresca que lembra pinheiros e riachos distantes, como se a vastidão árida começasse a respirar uma mudança sutil, lenta, mas definitiva. Você imagina o que estará para acontecer quando as estrelas voltarem a brilhar naquela imensidão, não com o medo das sombras, mas com a promessa silenciosa da continuidade e da resistência. O Velho Oeste, por mais duro e implacável que tenha sido, não é só a história da violência e do desespero. É também um lugar onde homens simples encontram seu próprio tempo para se perder e se reencontrar. E nesta madrugada que se abre, você sente a quietude da vitória, que não precisa de festa. Apenas da aceitação de que o silêncio pode ser, por fim, um descanso. O horizonte se abre em cores suaves e você percebe o cheiro distante e delicado de flores silvestres, novamente levando consigo uma mensagem clara.
Por mais que as trevas tenham descido, a luz persiste, tímida, mas firme. E assim, enquanto a vida insiste em se revelar nas pequenas coisas, no ar fresco, no brilho tênue da fogueira extinta, no pulso desacelerado, você finalmente pode soltar o ar que havia prendido por tempos, entregando-se ao momento onde tudo repousa. Aqui, sob o céu que começa a clarear, você encontra seu lugar entre as histórias que não precisam mais ser contadas, apenas sentidas. E no silêncio que agora tem outro peso, Zé sabe que, apesar de tudo, a jornada continua, mas que esta noite, por fim, terminou em calma. É tempo de fechar os olhos, deixar que o silêncio que agora abraça seja o manto que leva você para um sono tranquilo, profundo e merecido, porque no coração do velho deserto, mesmo as almas mais endurecidas encontram sua paz.